Hoje especificamente nós estamos aqui para falar sobre algo que pode ser até um pouco perturbador para muita gente. Alguns mistérios ainda que não ficam muito esclarecidos quando a gente toca nesse assunto. Buracos negros. O que são os buracos negros? Existe possibilidade de um aparecer realmente no nosso sistema solar e engolir a Terra junto com outros planetas? O homem pode realmente, com um acelerador de partículas produzido lá na França, na Suíça, gerar um buraco negro que pode engolir Terra e parte do sistema solar? O nosso Sol, ele tem condições de ser um buraco negro e engolir o nosso sistema solar? E se ele consegue fazer isso, está na hora dele fazer? Ele já é velho o suficiente para se tornar um buraco negro? O que disso tudo é verdade? O que disso tudo é lenda? Quer saber mesmo onde começa a lenda, onde começa a verdade, onde termina cada um? Fica aí um pouquinho que eu vou explicar direitinho para você agora o que é lenda e o que é verdade. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal, o canal Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. Pelo menos é o que dizem, né? Que é o mais democrático do planeta. Pessoal, mas antes que eu comece a explicar a vocês realmente se o mundo acaba já, se o Sol vai engolir o sistema solar, se realmente a gente vai ser dragado por esse monstro universal, o maior evento universal que pode existir, que é um buraco negro. Antes disso, faz um favorzinho, ali embaixo, vai lá, clica, se inscreve no canal para dar aquela força, para eu saber que vocês estão querendo ver mais e mais coisas desse tipo aí, para eu poder produzir animado. Então lembra bem, você está querendo saber mais sobre tecnologia, sobre ciência, sobre mundo, evolução, curiosidades científicas, está querendo saber conteúdo de Enem, conteúdo de pré-militares, questões Enem, lembrando, toda quarta a gente está aqui resolvendo questões Enem através de uma live, a live web, dá uma clicadinha ali para se inscrever e ativa o sininho que vai chegar sempre notificação de vocês sempre que tiver algum conteúdo novo sobre tudo isso, beleza? Então inscreve, aguarda que vai chegar já a notificação de coisa bacana chegando para você, beleza? Não esquece o sino. Antes de tudo, o que é um buraco negro? É verdade que um buraco negro surge da morte de uma estrela? Sim, um buraco negro pode surgir da morte de uma estrela. Eu sei que você está pensando, o nosso Sol, ele é uma estrela. E aí, ferrou? As estrelas, como por exemplo o Sol, ela gera sua energia através de um processo de fusão, onde ela utiliza hidrogênio para fundir e gerar átomos de hélio. Nesse processo de fusão, nós temos uma geração de energia que é o que acontece exatamente no interior das estrelas. Com o passar da idade, cada vez que vai envelhecendo, esse processo vai ficando cada vez menor. E com o tempo começa a se produzir ferro no interior de algumas estrelas. E esse processo de morte, ou melhor chamando de transformação, principalmente para estrelas supermassivas, ou seja, que tem massas muito grandes, pode sim se tornar um buraco negro. Toda estrela ela vai gerar realmente, ela vai se transformar realmente num buraco negro? Não, na verdade a coisa não é bem dessa forma. É necessário que ela tenha massa suficiente. Quando, por exemplo, uma estrela tem cerca de 10 vezes a massa solar, com o tempo que ela vai produzindo fusão nuclear e gerando energia, chega um momento que ela começa a produzir ferro no seu interior. Com isso, a pressão interna ela vai crescendo demais, porque a gravidade central dela começa a ficar muito intensa. E começa uma briga muito forte entre a gravidade que vai surgindo no interior da estrela, devido à densidade que vai aumentando no centro, por causa dessa geração de ferro, e contra isso, a temperatura sobe demais porque a densidade cresce e a fusão também. Então fica uma briga, um pega para capar grande. De um lado a gravidade forçando ela para dentro, de um lado a temperatura e fusão jogando ela para fora. Em um momento, uma delas vai ganhar. E quando a pressão externa vence, ela pode se transformar numa das maiores explosões do universo, chamada supernova, cujo brilho dura semanas no universo. Tem poucos registros de supernovas na história da humanidade. Já se a estrela tiver menos de 3 massas solares, ou seja, tiver massa menos de 3 vezes maior do que a do nosso Sol, aí o que acontece?
ela vai se tornando uma crosta de ferro sólida no seu interior. E essa crosta de ferro sólida, ela normalmente fica circundada, né, por uma camada de gases de nêutrons. E aí surge o que a gente chama de estrela de nêutrons. Caso essa estrela ela seja 30 vezes, tenha massa 30 vezes maior do que o nosso Sol, aí muito provavelmente ela vai se tornar um buraco negro. Então peraí, para se tornar um buraco negro ela tem que ser pelo menos 30 vezes maior do que o Sol, ter massa 30 vezes maior. Então beleza, show. Então o que vai acontecer? O nosso Sol não vai ser um buraco negro, estamos salvos, acabou-se, certo? Errado, não é bem assim não. Nem tudo terrível e assustador no universo pode ser só um buraco negro. Mas antes de explicar direito o que vai acontecer realmente com o nosso Sol, para matar logo essa dúvida, estamos condenados ou não estamos, vamos entender primeiro qual é a estrutura do buraco negro. Quando a estrela é grande o suficiente, tem massa suficiente, na hora da sua transformação, na hora que sua energia a sua capacidade de fusão está diminuindo, ela vai cada vez gerando mais ferro dentro do seu núcleo. E toda a sua massa tende a se concentrar num ponto cada vez menor, ela vai ficando cada vez mais densa porque ela vai ocupando espaços cada vez menores, ela vai encolhendo. Quando ela encolhe, essa densidade cresce demais. Se a densidade cresce demais, a gravidade dela vai ficando muito alta. Para você ter ideia do que eu estou falando, é como se a gente pudesse comprimir o Sol, né? Apertar ele, lembrando que o Sol é quase 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Se a gente pudesse comprimir ele e colocasse dentro de uma cidade pequena, é mais ou menos o que a gente vai fazer quando uma estrela morre no seu centro. Essa parte mais densa é o que a gente vai chamar de singularidade. É exatamente onde vai ficar praticamente concentrado toda a massa da estrela, num volume extremamente menor. A consequência disso é que a densidade vai aumentar assustadoramente. A quantidade de massa naquele ponto vai crescer violentamente. E se massa cresce, o campo gravitacional fica extremamente intenso. E é isso que é um buraco negro. Entenda uma coisa, para que, por exemplo, alguma coisa possa escapar do campo gravitacional de um planeta, por exemplo, ele precisa ter uma velocidade mínima. Para isso acontecer com a Terra, por exemplo, o corpo precisa atingir mais de 40 mil km por hora. Se eu quero colocar um satélite na órbita da Terra, eu tenho que lançá-lo com mais de 40 mil km por hora para que eu consiga colocá-lo na órbita da Terra. Conforme os corpos vão ficando maiores, mais massivos, essa velocidade de escape vai ficando cada vez maior. O Júpiter, por exemplo, apresenta uma velocidade de escape bem maior do que o da Terra, com certeza. Lua apresenta uma velocidade de escape menor do que o da Terra, ela é menor do que a Terra, né? Agora, um buraco negro que apresenta uma densidade massiva, gigantesca, incalculável no seu centro, que é onde a gente chama de singularidade, a velocidade de escape, amigo, tem que ser acima da velocidade da luz. Então, para que um corpo pudesse fugir do centro gravitacional de um monstro como esse, ele precisaria ser acelerado a velocidades maiores do que a da luz. Isso não é uma coisa muito fácil de se fazer, não. Por isso que o centro de um buraco negro é completamente escuro, e essa região é o que a gente chama de singularidade. Depois da singularidade, o limite da singularidade, onde acaba aquele centro escuro, é onde a gente chama de horizonte de evento. A partir dali, para o centro, é quando começa a singularidade. Talvez o exemplo do Sol para ser colocado no nosso da Terra não tenha ficado muito visual, mas imagine também que para você gerar um buraco negro, você teria que pegar a Terra e comprimi-la até ficar mais ou menos do tamanho de um amendoim. É mais ou menos isso. Se você comprimir a Terra e deixá-la do tamanho do amendoim, é mais ou menos o que você precisa para gerar um buraco negro. É fácil de fazer isso? Toda a massa da Terra concentrada no tamanho de um amendoinzinho? É simples, né? Qualquer pessoa faz isso. Como a gente tinha falado, ao redor da singularidade, se afastando do centro do buraco negro, nós temos exatamente o horizonte de evento, também chamado de ponto de não retorno. Você cruzar aquele horizonte de evento é garantido que você não consiga mais retornar, porque nem a luz consegue escapar da singularidade, quanto mais você. Teoricamente, o que acontece com corpos que se aproximam, que
deixam o horizonte do evento e penetram na singularidade. Se você estivesse observando de longe, um dos primeiros efeitos que é assim dramáticos que o buraco negro pode causar é a dilatação temporal. Quanto mais próximo de algo extremamente gravitacional, que tem gravidades muito grandes, mais o tempo atrasa, mais devagar o tempo passa. Einstein foi muito claro na sua teoria da relatividade quando falou sobre isso. Então, como a singularidade, o centro de um buraco negro, tem uma gravidade extremamente violenta, teoricamente, um relógio próximo da singularidade, ele teria o tempo passando bem devagar ou até parar. Se você é um observador de longe e observa dois relógios, um perto da singularidade e outro bem distante da singularidade, esse relógio bem distante do centro, ou seja, da singularidade do buraco negro, ele passa bem mais rápido. Para aquele relógio perto da singularidade, onde a intensidade gravitacional é violentíssima, o tempo iria passar mais devagar. Em outras palavras, quanto mais você se aproxima do centro gravitacional de um buraco negro, mais lentamente o tempo passa. Teoricamente, pode ocorrer do tempo parar. E se você tivesse nessa singularidade, com o relógio passando tão lentamente assim, com o tempo parando para você, se você olha em volta para longe do centro do buraco negro, para longe da singularidade, se você observa o resto do universo, ele pareceria passar, se movimentar a velocidades absurdas. E para quem estiver longe, você é quem está se movimentando, ou o tempo está passando muito lentamente. Esquisito isso, né? Uma viagem, uma loucura, não? Quais os tamanhos de buraco negro? Realmente ele pode ser gigante assim ao ponto de engolir uma Terra, engolir um Sol? Bom, os menores buracos negros, eles têm cerca de tamanho de um átomo. Acredite, buracos negros do tamanho de um átomo. Mas a massa dele é de aproximadamente de uma montanha. Seria mais ou menos essa condição para se formar um buraco negro desse tamanho. Em seguida vem os buracos negros chamados estelares, que são cerca de 20 vezes a massa do Sol. O menor já encontrado é de quase 4 vezes a massa do nosso Sol. E por último tem os monstros, os gigantescos, os chamados supermassivos. Normalmente esses buracos negros supermassivos, eles se encontram no centro das galáxias. A nossa, a Via Láctea, no centro dela, existe o que a gente chama de Sagitários A. O Sagitários A é um buraco negro que tem cerca de massa 4 milhões de vezes maior do que o do Sol. Até o momento, o buraco negro supermassivo observado que tem apresentado a maior dimensão anote aí, fácil o nome, S514 mais 81. Esse monstro, esse animal, ele tem cerca de 40 bilhões de vezes a massa do Sol. É assustador. Sim, então sim, ele poderia engolir com muita facilidade todo o nosso sistema solar sem nem pestanejar. São 40 bilhões de vezes a massa do Sol. Mas finalmente, a dúvida: o Sol, o nosso Sol, vai ou não vai se tornar um buraco negro e vai engolir a Terra? A gente já comentou que não, mas isso não é para ficar completamente aliviado. O nosso Sol não tem massa suficiente para se tornar um buraco negro. O Sol está mais ou menos na metade da sua vida e ele continua ainda convertendo através da fusão hidrogênio em hélio. Com o tempo, esse hélio que é produzido, ele começa a ser convertido em carbono no centro do nosso Sol. O processo de fusão vai ficando cada vez mais fraco no núcleo do nosso Sol e ele tende a acontecer mais nas extremidades. Com esse processo de criar carbono no núcleo do Sol, a pressão vai aumentando intensamente no seu interior e a temperatura começa a subir. Porém, ele vai começar a expandir. No processo de expansão, acredita-se que ele pode crescer 200 vezes o seu tamanho. Sim, ele vai engolir a Terra. Como ele vai produzir essa expansão através dos processos de fusão que acontecem só mais na sua extremidade, nas partes mais externas, ele tende que a temperatura vá diminuir. E ele, como diminui essa temperatura, as temperaturas menores tendem a apresentar uma cor mais perto do vermelho.
Aquelas temperaturas mais altas, estrelas mais quentes, elas tendem a migrar para o violeta, o azulado, né? E como o Sol vai aumentar bastante, cerca de 200 vezes, e vai apresentar essa cor avermelhada, daí ele recebe o nome, como diversas outras estrelas que passaram pelo mesmo processo, recebe o nome de gigante vermelha. Sim, essa gigante vermelha, sinto dizer a vocês, vai engolir a Terra, não tenha sombra de dúvida nenhuma. Essa é a péssima notícia que eu tenho a dar para todos vocês, não tem como escapar. Então, muito pior do que um buraco negro, o nosso Sol ele vai se tornar uma gigante vermelha e provavelmente Mercúrio, Vênus, Terra deve ser engolido por ele, com certeza. Depois disso ele vai começar a resfriar, e ele vai recuar, e esse recuo acontece porque ele começa a jogar muita matéria através do universo, ele vai reduzindo sua massa até que se torna uma chamada anã branca. Depois ele vai resfriar mais ainda e passa a se chamar uma anã negra. Mas aí a bagunça já está completamente feita, a desgraça já está totalmente feita, não tem mais o que ver. Então, resumindo, sim, a teoria da conspiração de que lá no acelerador de partículas da França, Suíça, vai se produzir um buraco negro, impossível, né? Nem o nosso Sol tem condições de produzir um buraco negro. Mas, sim, ele vai acabar um dia com qualquer coisa que existe na Terra, vai. Ele vai crescer tanto que vai engolir boa parte do sistema solar. Agora, se preocupe porque isso vai acontecer com certeza. Agora, conte seus dias, comece a aproveitar, porque só faltam mais ou menos para isso acontecer cerca de 4,5 bilhões de anos para que ele chegue à sua reta final. Então aproveite bastante, o tempo é curto, só tem menos de 5 bilhões de anos para que o Sol venha a falecer e se tornar uma gigante vermelha que vai engolir a galera todinha aqui. Vai ser show! Então eu espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Agora eu espero que você realmente esteja sabendo de tudo e logo logo a gente se encontra de novo aí com mais alguma curiosidade bacana da ciência, da física, do mundo. Um prazer enorme estar com vocês, um grande abraço, foco, força e fé.